Graças e paz, irmãos. Boa noite. Vamos começar esse seminário. Vamos começar o seminário hoje à noite com a oração, né? Nada melhor do que começar tudo que a gente vai fazer para o Senhor com oração. Então, depois a gente aí vai conversando. A nossa palestrante já está linkada, né? Então, eu vou orar, vou pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. E depois a gente começa, certo? Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. A Tua igreja nesta noite está aqui reunida para aprender mais de Ti, para consagrar mais a nossa vida ao Senhor, para pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nossos lares, na nossa igreja. Nós queremos, Senhor, render graças, louvores, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, para conhecer mais do Senhor. Pedimos que o Senhor possa ungir a Tua serva lá em Manaus, com porção dobrada do Teu Espírito, e que aqui, em nossos corações, o Senhor venha trabalhar nossa mente, mudando nossos pensamentos, mudando aquilo que está contrário à Tua palavra, o que entristece o Teu coração. E nessa noite, agradecemos por cada vida que pôde chegar até aqui. Nós Te louvamos, Senhor, porque este trabalho é do Senhor. Nós somos apenas vasos, filhos, e como filhos devemos obedecer à Tua palavra, ao Teu mandar. Dá-nos uma noite repleta da Tua presença, onde nós possamos sair daqui diferentes de como entramos. Seja engrandecido, Senhor, nesta noite. Seja glorificado, exaltado, para todo sempre. Muito obrigada pela oportunidade de servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos aqui hoje para dar início ao nosso seminário de vida cristã em oração. Será um seminário online. A nossa palestrante vai falar de Manaus. Nada mais, nada menos do que Manaus. Longe, com 2 horas de diferença. Ou seja, nós estamos 7h15, né, 19h15, e lá 5h15 da tarde. Então, Carla já pode aparecer aí, se preparar. Ela mesma vai fazer a apresentação. Ela é uma educadora cristã, uma serva do Senhor, que prontamente atendeu ao convite do Ministério de Oração em parceria com o Ministério Pastoral. Nós estamos aqui, esse é um trabalho do Ministério de Oração, mas, né, validado pelo Ministério Pastoral. Então, essa é uma noite especial. Deus sabe de todas as coisas, sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, a nossa querida, amada Carla pode já se apresentar, dar início aí, e que Deus continue falando em nossas vidas, que Ele possa mudar, tratar, salvar, curar. Aquilo que Ele achar que deve mudar, Ele vai mudar. Olá, graça e paz. Tá tudo bem aí? Graça e paz, amados irmãos. Então, temos A graça e a paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá com você a palavra, tá? A gente tá um pouquinho só atrasado do que a gente programou, mas nada demais. Então, é para evitar isso, eu já vou deixar a minha fala aqui, encerrar a minha fala, e depois no final a gente faz um arremate aí, mas a palavra está com você, querida. Você está debaixo de oração, você está debaixo de muita gente abençoando esse trabalho. Em nome de Jesus, é com você, viu? Deus te abençoe ricamente. Amados, para mim é um privilégio poder estar com os irmãos nessa noite, participando desse seminário. Agradeço demais o convite.
Agradeço também a confiança, né, do pastor, da liderança, de poder me dar a oportunidade de estar falando sobre uma temática que é tão importante e fundamental para nós que somos cristãos. Vamos dizer assim que é algo básico na nossa vida, né, que é a vida de oração, a importância da oração, o que é oração na nossa vida cristã. Eu sou Carla Juliana, né, como vocês bem já foram apresentados, eu moro aqui em Manaus, mas eu sou pernambucana, sou nordestina, então tenho um sangue nordestino, né, porque eu sou pernambucana, mas moro aqui em Manaus desde 2017. Meu esposo, ele é militar e veio servir aqui, nós estamos aqui temporariamente. E eu sou educadora cristã formada no SEC, né, no Seminário de Educação Cristã, e atualmente, além de ser esposa, dona de casa, mãe, eu tenho lecionado tanto no SEC, num projeto que eles têm com alunos africanos, e também tenho estudado teologia na Fabapar. Eu amo ensinar a palavra de Deus e para mim é sempre uma alegria poder compartilhar, né, os ensinamentos da palavra com os meus irmãos e irmãs, mesmo à distância, né, é um privilégio. Amado, sem mais delongas, né, a nossa temática hoje é a vida cristã e a oração. Na verdade, a temática de hoje e de amanhã. Hoje nós vamos focar principalmente nos ensinamentos básicos que a Bíblia nos apresenta sobre a oração. E amanhã, além da oração, nós falaremos também sobre jejum, ainda que de maneira introdutória, porque o assunto de vida cristã e oração e jejum é algo, apesar da oração ser algo tão simples e que a gente põe em prática, né, ora todos os dias de diversas formas, é um assunto muito vasto e quando a gente começa a estudar e pesquisar, a gente vê o quanto a palavra de Deus tem para nos ensinar. São muitos os ensinamentos na palavra, muitos textos, muitos versículos que fala sobre oração, com exemplos de oração, e não daria para esgotar em dois encontros, né? Mas vamos começar de maneira muito simples. Se for possível passar os slides, eu não sei se estão passando aí. Ontem apareceu aqui para mim. Isso, vai aparecer, né? Aí, orar, criados por um Deus que se comunica. Então, meus irmãos, nós fomos criados por um Deus que se comunica conosco, né? A palavra de Deus, Deus se revela através da sua palavra, através da fala. Ele criou tudo por meio da fala. E revela seu Filho como a expressão máxima do seu falar. Pela sua palavra, ele cria, ele recria. E o mais maravilhoso é nós entendermos e percebermos que mesmo o Senhor, sendo um Deus criador, grandioso, maravilhoso, ele não apenas nos convida a ouvi-lo, né, através da sua revelação, da sua palavra, mas ele também se interessa em nos ouvir. A todo instante, o Senhor, ele está pronto para nos ouvir. Recentemente eu vi, não sei quantos de vocês, né, têm o hábito de seguir rede social, e tem aquele seriado The Chosen, né, que reconta as histórias de Cristo, e eu não sei quantos já viram, e inclusive vou até deixar aqui já recomendado, que é muito, muito bom de assistir. E o próprio personagem que faz Cristo, ele fez um videozinho dizendo assim, ele sentava e ficava olhando para a câmera e dizendo que que Jesus a todo instante está esperando que a gente saia da rede social para poder ir lá falar com ele. Porque o Senhor, ele quer nos ouvir, ele quer que a gente interaja com ele através das nossas orações. E foi ele mesmo quem começou esse relacionamento, porque oração, a gente pode dizer que é um relacionamento, é muito mais do que a gente falar com Deus. Oração é relacionamento, e esse relacionamento,
a gente bem sabe que não fomos nós que iniciamos o relacionamento com Ele, foi o Senhor que nos convida, Ele nos convida, né, nos chama para esse relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então, a gente pode definir assim de uma maneira muito simples que orar é falar com Deus. Mas a gente pode dizer que orar é muito mais. É uma conversa, é um relacionamento. E todo relacionamento, para se desenvolver e se aprofundar, ele precisa de conversas regulares, constantes. A gente pode pensar no relacionamento conjugal, que precisa do diálogo, né? Do conversar, do conhecer, do ouvir um ao outro, saber os interesses, as dificuldades. Se a gente não tiver uma conversa, a gente não consegue estabelecer um relacionamento profundo e criar vínculos sem que a gente possa ter essa troca. Então, a oração é muito mais do que nós sairmos falando. É nós nos relacionarmos com Deus que quer nos ouvir. Pode passar o próximo slide e o outro também, por favor. Eu falei aí que orar é falar com Deus. O próximo. John Knox, ele define a oração assim: uma conversa fervorosa com Deus, a quem declaramos nossas misérias, cujo apoio e auxílio imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos e exaltamos pelos benefícios recebidos. Próximo slide vai dizer que o Catecismo Nova Cidade diz o seguinte, que orar é derramar nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. Perceba que quando a gente olha essas duas definições, nós vemos que a oração é muito mais do que petições. E a gente vai perceber, vamos ver ao longo nessa noite, que as nossas orações, às vezes, elas se resumem tanto em petições. E não é errado, né, a gente pedir. Mas as nossas orações, elas precisam ir além de petições. Nós precisamos perceber que a oração não é esse relacionamento que a gente precisa se desenvolver com o Senhor, não pode ser somente baseado numa lista de petições. Lógico, o Senhor, como essas definições bem falam, é a gente derramar os nossos corações, as nossas necessidades diante de Deus. Mas é ir além, a gente precisa aprender que nas nossas orações a gente precisa louvar, exaltar o Senhor, agradecer o Senhor, buscar muito mais do que os nossos próprios interesses. É interessante a gente observar que a nossa vida cristã, ela começa, pode até passar o slide, ela começa e se desenvolve através da oração. Quando o Espírito Santo de Deus nos convida, né, para ter um relacionamento com Deus através de Cristo, a nossa resposta a esse convite, ele se dá através de uma oração de arrependimento, né, de confissão, de entrega. Nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e entregamos a nossa vida a Ele. Então, a vida cristã, ela não tem como existir se não for por meio da oração. Ela começa com uma oração. E a gente não pode esquecer ou deixar de pensar que ela começa com oração, mas ela precisa se desenvolver e se sustentar por meio da oração. Às vezes a gente começa com oração e a gente esquece ou nós vivemos tão centrados em nós mesmos, em nossas próprias necessidades, que nós não temos a nossa mente, de fato, transformada para termos a mente de Cristo e buscarmos esse relacionamento mais profundo com Deus, além de petições e em momentos de necessidade. Então, o propósito da oração vai muito além da gente obter
algo de Deus. Pode passar o slide, por favor. O propósito da oração vai muito além de obtermos algo de Deus, mas sim obter o próprio Deus. Essa frase está num livro, um dos que eu usei, né, para preparar esse estudo, e essa frase me chamou bastante atenção, e eu queria que você meditasse um pouquinho nela, e a gente pensasse assim: quando a gente vai buscar o Senhor em oração, qual é o nosso propósito maior? É de fato, somente obter algo de Deus ou buscar o próprio Deus, buscar esse relacionamento com Deus? Não é, quando eu falo sentir a presença de Deus, eu não estou falando necessariamente quando a gente, em manifestações sensoriais ou manifestações sobrenaturais, não. Mas a gente sentir a presença viva do Senhor. Será que a gente busca isso nesses momentos de oração? Ou talvez as nossas orações sejam algo tão formais, tão mecânicas, tão rápidas em momentos pontuais do nosso dia, que a gente não, de fato, para se debruçar e buscar a presença do Senhor, obter, como diz aí, o próprio Deus. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que a oração, no sentido de petição, de pedir coisas, é uma pequena parte dela. A confissão, né, e a penitência são o seu princípio. A adoração é o seu santuário, e a presença e a visão e o deleite de Deus, seu pão e vinho. Ou seja, a presença, a visão, o deleite de Deus que é o nosso alimento, o nosso sustento. E o grande propósito da oração é chegar com humildade e expectativa e com ousadia à presença de Deus para se relacionar com Ele e desfrutar dele, da própria pessoa de Deus, como algo, como o tesouro maior, como a bênção maior do que simplesmente aquilo que a gente está colocando diante dele. Então eu queria começar que a gente fazendo essa seguinte pergunta que vai estar no próximo slide. Qual a minha real expectativa quando eu busco a Deus em oração? Será que a minha expectativa é somente ser atendido em minhas petições ou antes desfrutar da presença de Deus? Não precisa responder para ninguém, quero só que você pense aí onde você está, se de fato, quando você se prostra ali, você quer obter o próprio Deus ou quer obter o favor, o alívio, o consolo, o conforto. Lógico, meus irmãos, que o Senhor, Ele quer que a gente reconheça a nossa total dependência dEle. E a oração revela isso, né? Quando a gente busca o Senhor em oração, em todas vamos dizer assim, quando a oração ela permeia todas as nossas, as nossos afazeres, as nossas decisões, isso mostra o quanto nós dependemos do Senhor e reconhecemos a nossa dependência dele. E isso, inclusive, agrada o coração de Deus, né? Quando a gente vê no Antigo Testamento, desde lá do Antigo Testamento, Deus ele se entristecia quando o seu povo buscava auxílio e socorro com outras nações, com outros deuses, porque ele era o verdadeiro Deus e ele era a fonte de tudo que o povo precisava. Então, o Senhor, ele se agrada sim quando eu e você vamos até ele e reconhecemos que aquela necessidade que nós temos, ou aquela angústia, ou qualquer que seja a nossa petição, nós estamos apresentando a ele e buscando nele a solução, a orientação. Mas as nossas orações, elas não podem simplesmente se resumir em petição. E falo isso porque, vou falar assim, sem medo de estar exagerando, mas creio que 90% das nossas orações, elas são orações de petição. Acho que eu estou sendo até generosa em 10%, porque eu creio que
os cristãos de um modo geral, nós temos tido vivido um relacionamento com o Senhor às vezes tão superficial. Nós temos orado pouco, nós temos jejuado pouco ou nunca jejuado, nós temos lido pouco a palavra de Deus, nós temos nos distraído e nos ocupado com tantas coisas e a gente tem negligenciado um pouco esse nosso relacionamento com o Senhor. Então, para você refletir, você tem buscado antes desfrutar da presença de Deus? John Piper diz o seguinte, que a oração é o meio de andar pelo Espírito, é o jeito de andar. Pode passar o slide, por favor. É o jeito de andar pela fé. É o fôlego da vida cristã o tempo todo. É o modo como vivemos. Como eu falei inicialmente, né, não tem como desenvolvermos a nossa vida cristã sem orarmos. A oração é para o cristão mesma coisa que o nosso ar, que a gente precisa do oxigênio para respirar. A vida cristã ela é sustentada e desenvolvida e crescida pela oração. E muitas passagens bíblicas, elas vão afirmar que orar é o nosso dever. A gente pode até dizer, quando a gente vai olhar na palavra de Deus, a primeira menção de oração, né, da invocação do nome do Senhor, está em Gênesis 4, 26, quando diz lá que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E a gente vê ao longo de toda a palavra. Eu separei apenas alguns versículos para que mas se a gente for buscar todos os versículos que nos convoca, nos ordena a oração, a gente ia ficar aqui a noite toda só lendo os versículos. Então, eu coloquei alguns aí no próximo slide, que diz assim, eu não sei, acho que ficou pequeno para vocês, né? Pegar os slides com o irmão e terem um slide para consultar, se aprofundar, né, ver as referências. Então, a gente precisa buscar o Senhor, como diz aí, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Buscar a face do Senhor, como que a gente busca o Senhor? A oração. A gente precisa pedir ao Senhor perdão, a gente precisa, diz aí em Mateus 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá, ou seja, nós somos incentivados a buscar, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa de oração para se manter firme, para não cair em tentação, Mateus 26, 41. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Porque a oração, a gente precisa perseverar em oração. Nós somos o tempo todo exortados a perseverarmos em oração. Na palavra de Deus nós vamos encontrar pessoas que perseveraram em oração e o Senhor atendeu, né? Vamos pensar tão conhecida história da Ana, que perseverou lá em oração pelo seu filho Samuel. Nós vemos que Abraão foi bem insistente lá, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele, mas e Senhor, Senhor, Senhor? E ele ficou ali insistindo, e o Senhor libertou, salvou, né, Ló e a sua família. Então, na palavra de Deus, nós vamos ter exemplos de diversos tipos de oração. 1 Tessalonicenses diz, orem continuamente, um versículo bastante conhecido. Tiago 5,13 vai dizer, entre vocês está alguém sofrendo? Ore. Então, nós não temos desculpas para não orarmos ou para negligenciarmos a oração, ou acharmos que a oração não é importante, ou que as nossas orações devem ser superficiais. Eu creio que não há dúvidas de que
eu e você, todos nós que estamos aqui, nós sabemos que nós precisamos orar. Nós precisamos a cada vez mais buscar o Senhor e desenvolver uma vida de oração. Mas a gente vai ver que a gente orar bastante, né, não quer dizer que a gente vai ficar o dia todo ajoelhado orando, né? Nós vamos negligenciar os nossos afazeres. Nós vamos ver, inclusive, nesse versículo aí de Efésios 6:18, diz aí, ó, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança, com todo tipo de oração e súplica. Para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos ver alguns pontos aí desse versículo que Paulo destaca aí em Efésios. A gente precisa entender que a oração não é algo mecânico, né? Não é algo que a gente tem que fazer, uma reza, algo repetitivo. Como eu falei, vamos pensar, quando a gente senta para conversar com alguém, nem sempre a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. Algumas coisas a gente pode até repetir, né? O Senhor, a gente insiste com o Senhor em oração. Mas as nossas conversas, elas precisam, não é algo mecânico que a gente programa, é algo que a gente precisa se desenvolver. Então, não existe uma fórmula pronta para oração. O Senhor Jesus, né, nos deu ali o Pai Nosso, o modelo da oração, e ali, na oração do Pai Nosso, a gente consegue, estudando a oração do Pai Nosso, nós percebemos pontos, né, que ele fala, vamos supor, ele começa Pai Nosso, reconhecendo a paternidade de Deus, que reflete a nossa dependência de Deus, e aí ele vai, né, numa ordem de prioridades. Isso aí a gente não está no nosso cronograma fazer o estudo sobre a oração do Pai Nosso, mas pode ficar para outra oportunidade, porque eram muito mais coisas que não dava para colocar no tempo. Mas a gente pode perceber nessa oração que a gente pode ter um roteiro simples para que a gente seguir nas nossas orações, né? Principalmente quando a gente está começando a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti e estava passando ali pelo processo de discipulado na classe de doutrina, o meu maior medo no culto da manhã era o pastor, quando ele ia pedir, em algum momento de oração, quando ele falava, vamos convidar o irmão ou a irmã, eu já ficava assim, imaginando a oração na minha mente, porque eu ainda não tinha, né, essa prática da oração em público, ou até mesmo eu estava ali começando a minha caminhada com o Senhor, e a gente fica com medo, será que a gente vai orar errado, né? Como se a oração tivesse... A gente vai ver que tem algumas coisas que é certo e errado na oração, mas não se trata de uma oração perfeita de palavras, mas é mais do nosso coração. Então, quando Paulo fala aí, todos os tipos de oração, todas as orações, a gente, de uma maneira muito didática, a gente pode classificar, né, as orações. Então, a gente vê aí... principalmente, eu acho que isso é muito mais importante quando a gente vai orar, ter orações na igreja, em comunidades assim. Porque, por exemplo, quando a gente tem o momento ofertório, aí o dirigente ou o pastor, vamos convidar o irmão fulano para fazer uma oração de gratidão e de consagração dos dízimos e das ofertas. Então, não é que a gente, meus irmãos, entendam, não estou falando que a gente deva ter, como eu falei, a oração não é algo mecânico e uma fórmula, mas eu acho importante, quando a gente vai orar em comunidade, em orações, a gente ser muito objetivo nas nossas orações. Não estou dizendo que a gente não possa ter uma oração mais longa, né? Mas a gente ter foco nas nossas orações. Vamos supor, a gente, às vezes, em alguns cultos, na minha igreja tem esse momento,
vamos ter um momento de oração pelos enfermos. Então, nesse momento, vamos entregar a vida dos enfermos, vamos orar para o Senhor. Só que, assim, eu não estou dizendo que acontece, mas aí alguém pode chegar lá e começar a divagar e sair do foco da oração. Eu não estou dizendo que a gente tem que tolir, né, a pessoa na oração, a pessoa tem toda a liberdade. Mas eu creio que a gente precisa ter discernimento, porque orar também, a gente não ora somente, quando a gente vai ver também a questão de orar no Espírito. O Senhor nos deu um intelecto, né, então a gente tem que orar, né, sabendo aquilo que a gente está falando, não é soltando palavras ao vento. Então eu acho que eu creio que seja importante a gente atentar, né, quando alguém nos convida para fazer uma oração. É uma oração de louvor, de adoração, é uma súplica, é uma consagração, é uma entrega, é uma intercessão. Como que a gente ora? Será que a gente consegue ter esse entendimento? Então, assim, de uma maneira muito, muito simples, ações de graça é quando a gente expressa a nossa gratidão, né? Muito, muito simples. Orações, ações de graça é gratidão por algo que o Senhor fez, por bênçãos que Ele tem derramado. Oração de louvor é quando a gente exalta Deus, não necessariamente pelo que Ele nos fez, mas pela criação, pelo universo, pelos feitos do Senhor. Louvar, elogiar, né, os feitos de Deus, da sua criação. Adoração já é o tipo de oração que exalta Deus por quem Ele é, concentra-se nos atributos de Deus, na sua pessoa, não no que Ele fez, mas em quem Ele é, na pessoa de Deus. Petição e súplica, essa daí a gente nem precisa falar, né? Porque a gente constantemente está pedindo ao Senhor algo, então é o tipo quando a gente coloca diante do Senhor as nossas necessidades. Confissão é quando confessamos a Deus nossos pecados, nossas faltas. Consagração ou dedicação é quando dedicamos algo ou alguém. A gente pode lembrar bem a oração de dedicação do templo que o Senhor fez, né? Da oração do templo lá quando Salomão orou, na dedicação do templo. Então, são orações de entrega, quando a gente vai apresentar uma criança, né, diante de Deus, a família apresenta. É uma oração de consagração, de dedicação. Entrega, quando depositamos nas mãos do Senhor algum problema, alguma necessidade que a gente já reconhece ali, que a gente, olha, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu não sei mais, não tenho mais o que fazer, então a gente entrega algo nas mãos de Deus. Intercessão é quando a gente ora, intercede pela vida de outras pessoas. Então, de uma maneira didática, a gente poderia definir outros tipos, creio que esses são os mais básicos e importantes que a gente costuma orar. Então, a gente precisa ter esse discernimento quando a gente for orar. A oração que a pessoa pedir é o quê? É uma oração de gratidão, de louvor. Às vezes, depois do louvor, alguém faz assim, vamos fazer uma oração de louvor ao Senhor. Então, como que é essa oração de louvor? Que palavras usar? Né? Louvor é exaltar a criação de Deus, Deus pela sua criação. Oração no Espírito, né? Aí no versículo, ele diz o seguinte, ore em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração. Nós já vimos todo tipo de oração. E orar no Espírito, né? Quando a gente fala em orar no Espírito, talvez alguém pense que nós somos arrebatados e vamos perder a nossa consciência e vamos orar. E o que é orar no Espírito? Nicodemos, no livro que ele fala sobre oração, ele define assim, que orar no Espírito significa fazê-lo sobre a sua assistência e orientação, no poder que dele procede e que por ele guiado. Tanto que lá em Romanos 8, 26, 27, vai dizer, né, que a gente não sabe como orar. Nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a oração no Espírito Bryan Chapell também vai dizer o seguinte, que orar no Espírito é a oração que se conforma à vontade e o propósito
do Espírito. Então, vamos pensar, pegar um exemplo lá dos fariseus. Eles faziam orações longas, né? Mas nenhuma delas a gente vê lá que Jesus fala, né? Que ele, tanto lá em pé para ser visto por todos, mas aquela oração ali não estava sendo agradável a Deus. Mas quando nós oramos pelo Espírito, nossas ações serão feitas de maneira agradável a Deus e atendidas. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Efésios, ele menciona várias vezes o Espírito. Ele é o nosso selo, ele nos ilumina, nós temos acesso ao Pai, ele nos fortalece. Então, orar no Espírito deve ser, antes é o fato de sermos justificados por Deus, mediante Jesus Cristo e teu Espírito, que vem habitar em nós por ocasião da nossa conversão. Então, nós devemos diariamente nos enchermos do Espírito, não entristecer o Espírito, confessar os nossos pecados diariamente, termos esse relacionamento com o Senhor. Orar no Espírito não é ser movido por fortes emoções, né? Como algumas pessoas pensam. Se a pessoa está ali chorando, se debruçando em lágrimas, em gritos, e isso é ação do Espírito. Tanto que a gente pode pensar, né? Quando Elias estava lá na caverna, como o Senhor se manifestou, não foi por um estrondo, não foi de algo simples. Então, também não significa falar em línguas estranhas. Então, às vezes nós temos uma ideia de que orar no Espírito é perder a nossa consciência, perder a nossa racionalidade, é sermos tomados e sermos levados fora de nós mesmos, e o Espírito tomado, não, é orarmos pela orientação do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E ele intercede, né, por nós com gemidos inexprimíveis. Orando em todo o tempo, né? Quando a gente fala em orar em todo o tempo, eu até falei que as orações, elas devem permear todas as áreas da nossa vida, né? Tudo que a gente fizer, nós precisamos buscar o Senhor em oração, consultar o Senhor em oração, apresentar, né, as nossas necessidades, aquilo que a gente vai fazer ao Senhor. Mas orar em todo o tempo não significa que a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer para nos ficar recluso em oração. Quando a gente vê a palavra tempo, em grego, nós temos duas designações, né? Cronos, que é o tempo cronológico contado pelo relógio, e o tempo, a palavra kairos, que é o tempo oportuno, a ocasião oportuna. E é essa palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui. Então, o sentido de estarmos orando é em todas as circunstâncias, em toda oportunidade que nós tivermos. Não é a gente deixar de orar. Jesus, nós vemos que Jesus, ele orava em todos os instantes. Ele orava pela manhã, ele orava à noite, ele tinha comunhão em lugares solitários, ele orava durante toda a noite, fazia vigílias de oração. Ele ordenou, né, que nós, os discípulos, devêssemos orar sempre, mas isso não significa, como eu falei, que a gente deva deixar de ter as nossas coisas, de ter as nossas responsabilidades, para nos atermos ficarmos reclusos em oração. A oração, ela permeia toda a nossa vida, ela precisa estar a todo instante, mas quero trazer aqui o exemplo, né, de Neemias. Quando Neemias queria pedir, estava ali preocupado com a situação de Jerusalém, ele ele queria ter uma oportunidade com o rei, de falar, de pedir para ir lá, né, de pedir auxílio, para poder ir até Jerusalém, ajudar na reconstrução dos muros. E tem um trecho lá que ele diz assim, que o rei perguntou por que o semblante dele estava caído, e ali ele mesmo fala lá que rapidamente ele fez uma oração ali e pediu ao Deus do céu, né, que abençoasse ali aquela conversa. Então, a gente estar preparado e conectado com o Senhor em todo o tempo,
quando nós estamos no caminho do carro, no trabalho, a gente está o tempo todo alerta, né? Vigiando e alerta para fazermos as orações. E quando Jesus e Paulo aí dá o exemplo da gente orar em todo tempo, não é para a gente deixar. Aí tá os exemplos, né, que Jesus orava pela manhã, pela noite, orava sozinho durante toda a noite. E orar em nome de Jesus, né? Orar em nome de Jesus, quando a gente pensa em orar em nome de Jesus, o que é orar no nome de Jesus? Aí tem dois versículos que eu coloquei que diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. João 14, 13, 14. E vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. 15, 16. Na cultura hebraica, né, na antiguidade, o nome ele representava a própria pessoa. Então, ela representava a própria pessoa, o seu caráter, seu espírito, poder. O nome é levado muito a sério, né? Tanto que a gente vê ao longo da Bíblia que quando as pessoas escolhiam um nome, elas não escolhiam um nome aleatório, né? Tinha todo um sentido do porquê do nome, né? Que representava ali a própria pessoa. Então, tanto é que os judeus, eles zelavam pelo nome de Yahvé, eles nem pronunciavam, né? O tetagrama, a gente fala Yahvé, mas na verdade a gente não sabe como era a pronúncia desse nome. E Jesus em grego, que é em Yeshua em hebraico, significa Jesus salva ou Yahvé é a salvação. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, é necessário que a gente tenha fé. Não é simplesmente orar em nome de Jesus porque é o nome de Jesus, mas a gente precisa crer que ele é o Messias enviado por Deus ao mundo para salvar nos nossos pecados. A gente precisa crer de fato na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no poder de Cristo, porque não adianta a gente orar em nome de Jesus sem de fato ter essa crença. Tem aí um texto que está Atos 19, vou ler aqui, é um texto até conhecido por nós, que diz o seguinte: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe perguntou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Ou seja, eles estavam ali expulsando o espírito, mas eles sequer criam na pessoa de Cristo. Então não adianta, amados, as nossas orações a gente colocar lá no final, em nome de Jesus, se de fato nós não cremos em Cristo. Porque o segredo não é o nome de Jesus em si, mas é a pessoa de Cristo. A gente não tanto é que eu acho que hoje em dia tem outro Jesus, né, outras pessoas até que se chamam Jesus, mas é a pessoa de Cristo. É a gente de fato crer em Cristo. E não simplesmente declarar o nome dele, é estar consciente do que ele fez e do que ele faz. É orar sobre a sua autoridade e submissão à sua vontade, como Senhor de tudo e todos. Não adianta a gente orar se a gente não estiver submissos ao Senhor. A gente é aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Quando a gente ora, apresenta as nossas petições, ou a gente vai se aproximar do Senhor, será que de fato a gente está com o espírito desejoso, não apenas da pessoa, né, de obter o próprio Deus, mas de fato de submeter a vontade de Deus a qual a gente está buscando? Porque a gente busca a vontade de Deus, mas nem sempre as nossas petições vão ser atendidas da forma que a gente deseja ou imagina, né? Os planos de Deus são maiores do que os nossos, então vai muito além, nem sempre agrada o nosso coração, porque
a gente acha assim, se não nos agrada, não é bom, quando na verdade não é bem assim. Então, a gente precisa estar em submissão à vontade do Senhor. Não adianta orar em nome de Jesus se a gente não estiver submissa e achar que a gente pode orar em nome de Jesus para manipular e satisfazer as nossas próprias vontades. Orar em nome de Jesus significa usar seus méritos como base e argumento das nossas petições diante do Pai. Para isso, é necessário a gente reconhecer a nossa dependência e nos achegarmos a Ele. E quando a gente fala em reconhecer os méritos dele com base e argumentos para nossas petições, isso também vai incluir a gente se aproximar do Senhor com legitimação na sua própria palavra. Porque não adianta, e a gente vai ver mais à frente, amanhã, no caso é amanhã, que não adianta as nossas orações serem contrárias àquilo que a palavra de Deus revela como a sua vontade. Então, são orações que certamente não serão atendidas, porque não estão em conformidade com a palavra do Senhor. A nossa postura na oração. Eu coloquei exemplos, mas a gente não vai se ater a inclinados, ajoelhados, prostrados sobre o rosto, de pé. Eu coloquei isso aí para a gente entender que a gente pode orar sentado, em pé, deitado, prostrado, de qualquer forma. E a gente vê em determinadas situações, né, que as pessoas prostravam. E, de fato, a postura, né, nossa postura corporal, ela comunica. Se você vê alguém que está assim, ó, você vai ver que a pessoa vai demonstrar uma falta de interesse, né, talvez esteja até voando. Mas se eu ficar mais assim, mais assim, ereta, né, vai demonstrar que eu estou presente ali, que eu estou alerta, que eu estou interessada em me comunicar. Se eu me fecho, ou roo as minhas unhas, as nossas expressões corporais, elas dizem muito, né, de como nós estamos nos sentindo. Mas eu coloquei essa questão aí de postura, porque a palavra nos mostra, sim, que a gente pode orar de diversas posições e não há nada de errado nisso. Mas a nossa postura exterior não necessariamente vai refletir a nossa condição interior. Né? A gente pode estar ajoelhado ali, prostrado com o rosto em terra, mas o nosso coração extremamente ereto e duro diante do Senhor, ou estarmos ali fazendo só fisicamente, né? Às vezes a gente chega num culto, a pessoa pede para se ajoelhar. Não estou dizendo aqui que a gente não deve se ajoelhar, né? Se estão solicitando se ajoelhar, mas é para a gente refletir que será que a minha expressão exterior condiz com o meu interior? Porque, na verdade, a reverência que o Senhor quer de mim e de você vai muito além da nossa postura exterior. Apesar, como eu falei, né, ela reflete a nossa condição interior em algumas circunstâncias. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração. Amados, uma coisa que a gente não tem como é esconder do Senhor aquilo que de fato há no nosso coração, a verdadeira postura que há no nosso coração, porque é essa postura que o Senhor está interessado. A gente pode estar com o rosto em terra, ou então estarmos em pé, né? A gente às vezes sabe que tem pessoas que têm dificuldade de ajoelhar, mais idosas não conseguem mais ajoelhar, mas elas podem estar ali sentadas e totalmente humilhadas diante do Senhor no seu interior. E falo isso porque é muito natural a gente julgar o outro, julgar as orações do outro. E aqui nessa questão de postura, eu quero falar um pouquinho sobre a postura, a nossa postura que o Senhor quer, né? O que de fato interessa o Senhor. Quando Jesus ele ensinou sobre oração aos seus discípulos, ele disse aí, olha, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar em pé, ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que já receberam a sua plena recompensa. Então, quando o Senhor fala aqui, eu vou estender além da gente estar, mas eu vou estender também as nossas palavras, aquilo que nós falamos. Uma coisa é certa, nós não queremos, vamos dizer assim, passar vergonha, né, quando a gente ora, como eu falei, né, principalmente quando a gente começa a ter oportunidades para orar em público, a gente quer, às vezes a gente não quer que as nossas orações sejam muito simples, porque a gente acha que se a nossa oração for muito simples, as pessoas vão achar que a gente não é espiritual. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que é, porque às vezes eu penso sobre isso. Se eu não usar palavras bonitas, se eu não impostar a minha voz, ó Senhor Deus Altíssimo. Não, lógico, tem pessoas que têm uma voz assim potente, maravilhosa, linda, que é a voz natural da pessoa. Mas não é isso que o Senhor quer ouvir de nós. Quando nós estamos orando em comunidade, os outros vão ouvir, mas as nossas orações não podem ser dirigidas ou com a intenção de agradar aqueles que estão nos ouvindo. Nós temos que orar ao Senhor, porque de fato, se a gente orar com a intenção de impressionar aqueles que estão nos ouvindo, preocupados com o que eles vão achar ao nosso respeito, a nossa recompensa e a nossa oração já foi atendida aí. A gente já impressionou o outro e ponto final, a nossa oração, o fruto dela ficou aí. Então, o Senhor quer de nós, não é que a gente seja visto ou seja elogiado pelas nossas orações, ou que a gente receba alguma forma de elogio pela forma que nós oramos, pelas palavras que usamos. Às vezes a pessoa pode ter uma linguagem tão simples e fazer uma oração tão curta. E até mesmo quando Jesus usa o exemplo do publicano que está ali, que nem ousa levantar os olhos e fica ali, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E enquanto o outro estava ali, Senhor, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu falo isso, eu faço aquilo. E aquele não foi justificado, e aquele que estava lá, que nem ousava levantar os olhos, só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, foi aquele que voltou justificado. Então, isso é algo, meus irmãos, que a gente precisa desconstruir na nossa própria mente, que a gente precisa de orações longas, que a gente precisa de orações teológicas, com palavras bonitas, com concordâncias bonitas, com entonações bonitas para impressionar os outros, quando a gente precisa de uma oração com sinceridade, com humildade, para o nosso Senhor, porque nós estamos orando a Ele, e Ele conhece o que de fato vai no nosso coração. Então aí a gente vê sinceridade, a postura correta que a gente deve ter em oração é não ser visto nem com palavras bonitas para impressionar, porque a gente não está orando para o outro, não é o outro que vai nos atender, não é o Senhor. Com humildade, reconhecendo quem de fato nós somos, a nossa pequenez, com sinceridade eu quero ler aqui Jeremias, diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É com sinceridade de coração, não adianta a gente orar uma coisa com a nossa boca se o nosso coração não está querendo aquilo ali, porque aquilo vai ser uma oração vazia. Com arrependimento, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, tem que ter arrependimento. Quando a gente busca o Senhor, a gente tem que estar de fato disposto a se submeter, a mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes, e não apenas buscar de palavra, mas de inteireza mesmo.
não confiando na nossa própria justiça. E é justamente aquele exemplo que eu dei, né, do fariseu que orava: olha, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, como ladrões corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo, eu faço isso, eu dou o dízimo de tudo. Ele se gabando ali, porque a gente às vezes acha que a gente vai receber algo de Deus apresentando a lista do que a gente tem feito para ele. Quando, na verdade, tudo, primeiro que a gente não merece nada, e tudo que nós fazemos vem dele, é por ele e é para ele. Então, nós não temos mérito nenhum de nos achegarmos diante de Deus, se não for por meio de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia. Então, não adianta a gente apresentar o nosso currículo diante do Senhor, porque não é isso que vai fazer com que ele atenda às nossas orações. Um coração quebrantado, contrito, o Senhor, ele não resiste. Não adianta a gente falar os nossos feitos para obter algo em troca. Com fé, né? Temos que ter fé. Tudo o que pedires em oração, creia, tenha fé no Senhor, na sua palavra, no que ele fez, na obra de Cristo, no que ele já fez e pode e vai fazer. Obediência. 1 João 3,22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E aqui não está dizendo que a gente faz as coisas para agradar a Deus, para que ele faça as coisas para nós. Não é isso. Mas, meus irmãos, não adianta a gente viver a nossa vida de qualquer jeito e orar ao Senhor. O que demonstra que nós cremos de fato nele é a nossa obediência à sua palavra. Então, se para que eu ore eu preciso ter fé, eu preciso crer nele, o mínimo é uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Porque não adianta eu viver uma vida de desobediência e depois me apresentar diante de Deus e querer colocar e achar que você é atendida. Mas eu também quero dizer que, independente disso, o Senhor, ele é muito misericordioso, gracioso, e independente de tudo, às vezes ele responde orações que nem foram feitas, né? Deus, ele age porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e a gente não pode limitar Deus, mas ele está limitado, como eu costumo dizer, na palavra dele. Então, ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou orientações, inclusive, de como devemos orar, nos aproximar a ele em oração. E então, a gente precisa aprender isso, mas também entender que Deus, ele é soberano e ele faz como quer e como bem entende. Não existe, eu vou fazer assim, 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 e Deus, vou orar com sinceridade, e Deus vai fazer a minha vontade, né? Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E o que nos faz fracassar nas nossas orações são as posturas incorretas, porque a postura incorreta não é sentado, em pé, prostrado. Deus vai ouvir melhor a minha oração se eu estiver ajoelhada, se eu estiver com o rosto em terra, se eu me vestir pano de saco e jogar cinza na minha cabeça. Não, as nossas posturas incorretas. Desobediência, como eu falei, não adianta a gente querer que Deus nos atenda quando a gente não obedece os princípios básicos que ele tem nos colocado. Os 2 textos que tem aí são exemplos, né, de quando não obedeceram a Deus, não atenderam os mandamentos de Deus e Deus simplesmente não ouviu as orações. Pecados ocultos. Diz assim no Salmo 66:18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos perdoar os pecados, porque se a gente não perdoar os pecados, as nossas orações de pedir perdão a Deus também não vai ser ouvida. Então, nossas orações não serão ouvidas, nossas confissões e arrependimentos. Se a gente não estiver disposto a perdoar o nosso irmão, isso é muito claro na palavra. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Indiferença, quando a gente ignora
a orientação do Senhor, e isso está em Provérbios 25 a 33, mas eu vou ler só um trechinho. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará... não é esse trecho não. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça. Ou seja, não vou atender às suas petições. Então, o Senhor, ignoraram a orientação do Senhor, então o Senhor não vai atender o desprezo da lei. Se alguém se recusa a ouvir a lei do Senhor, até suas orações serão detestáveis. Ouvir não é necessariamente, não é somente ouvir. Ouvir dá ouvidos à lei do Senhor. As nossas iniquidades, Isaías 59, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A gente precisa confessar os nossos pecados diariamente, uma vida de confissão. Às vezes a gente acha que a vida arrepender é só quando a gente aceitou Cristo, né? Não, é constantemente. Para que a gente possa estar cheio do Espírito, a gente precisa estar constantemente se arrependendo dos nossos pecados, pedindo para o Espírito Santo esquadrinhar o nosso coração, porque às vezes a gente está acalentando pecados ocultos no nosso coração, e isso só vai ser revelado através de oração e de leitura de palavra. E a gente vai falar da leitura da palavra amanhã. Então, a oração, ela não é ouvida quando a gente acalenta pecados, porque o pecado nos separa de Deus. Então, a gente precisa nos arrepender, confessar, porque todos os dias a gente peca. Falta de fé. Tiago diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Se você não crê, se você não tem fé, como que você vai orar em nome de Jesus? Como que você vai declarar que você crê na pessoa de Cristo? Você precisa ter fé. Não adianta. A pessoa que não crê, ela é inconstante. Não vai receber do Senhor. Porque tem a mente dividida em estado. Ora acredita numa coisa, ora acredita na outra. Dá ouvidos a muitas coisas, porque não tem ali a fé, a convicção, a certeza no Evangelho em Cristo. E teimosia. Quando eu chamei, não me deram ouvido. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos achegarmos ao Senhor, fazendo assim, um resumo de tudo que a gente falou. Qual é a nossa intenção quando a gente busca? É o Senhor que nós queremos ou queremos somente a solução do nosso problema, o alívio para a nossa dor, ou a gente de fato busca a presença do Senhor, de ter o próprio Deus, porque se nós tivermos e buscarmos o próprio Deus, nós temos tudo o que nós precisamos, todas as nossas necessidades são supridas. Porque Ele é a fonte, Ele é tudo. Nós podemos não ter nada, mas temos Cristo, tivermos a presença do Senhor. Ela nos nutre, nos sustenta, nos fortalece. Enfim, ela é tudo o que a gente precisa. Qual tem sido a nossa postura? A gente tem dedicado tempo, a gente tem buscado essa comunhão genuína com o Senhor. O nosso coração, quando se aproxima do Senhor, qual é a postura, como que está a minha vida com o Senhor, como é que está a sua vida diante de Deus, porque a oração é o relacionamento que a gente precisa desenvolver com o Senhor, e ela não vai se resumir o relacionamento com o Senhor, não vai se resumir nas palavras da nossa oração, né? Vamos pegar o exemplo novamente da esposa e do marido. Eu converso com meu marido, mas eu também faço muita coisa para agradá-lo, ele faz coisas para me agradar. Eu atendo aos pedidos e o que ele manda eu fazer, né? Não sei o que ele me manda, mas eu tenho as minhas obrigações, e assim é o nosso relacionamento com o Senhor.
nós não precisamos fazer absolutamente nada para obtermos o favor do Senhor, porque Ele já fez tudo na cruz. Mas, quando a gente começa a gente lê a sua palavra, nós entendemos e percebemos que existe uma responsabilidade nossa, que é de buscar a santificação, de buscar a obediência, de buscar cumprir os mandamentos do Senhor, de fazer a vontade dele, de negar as nossas próprias vontades, de mortificar a nossa carne, de viver uma vida que de fato condiza com aquilo que a gente declara. Então não adianta a gente se dizer-se cristão sem uma vida constante de oração, um relacionamento profundo e genuíno com o Senhor, mas também que se reflete na nossa conduta, no nosso modo de proceder e ser. A vida cristã ela não é compartimentada, mas ela é como um todo. E as orações, ela reflete, a oração ela não diz muito ao nosso respeito, mas ela às vezes revela um pouco do nosso coração, porque quando nós oramos, vai dizer, revelam de uma certa forma como que é o nosso relacionamento com Deus. Ainda que a gente às vezes no meio de uma oração pública a gente queira transmitir algo, mas a gente pode perceber também quando uma oração, ela de fato é uma expressão de um coração que está ali genuinamente se colocando na presença de Deus, ou quando é algo simplesmente mecânico e para impressionar. E a gente não está aqui, estou falando isso para a gente ficar analisando as orações dos outros, mas para que a gente analise a nossa própria oração, de como nós temos, como que as nossas orações têm refletido o nosso relacionamento com o Senhor. Quando a gente ora, quando você ora no secreto do seu quarto, você vai para o secreto, o que sai da sua boca? O que você tem buscado? E diz, para a gente finalizar, diz aí Efésios 6, 10, 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Aí o apóstolo Paulo está falando da armadura, que a gente sabe, né, o capacete, o espada. Toda essa armadura ela só pode ser vestida por meio de oração. E nesse trecho dessa palavra, eu quero trazer alguns pontos para a gente finalizar, pensando razões para que a gente possa orar. A gente já sabe que a palavra de Deus nos diz, a gente sabe que a vida cristã começa e se desenvolve pela oração. Mas ainda é mais sério, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos em tentações, um mundo que conspira contra os valores e princípios da palavra de Deus, um mundo que tenta o tempo todo nos seduzir, o inimigo ele tenta a todo custo nos destruir, de alguma forma até mesmo esfriando ou impedindo que a gente tenha uma oração, um relacionamento com Deus de uma vida de oração frutífera, profunda, constante. E nós estamos, meus irmãos, numa guerra espiritual. A palavra de Deus fala aí. A nossa luta não é contra carne, contra sangue. Nós estamos numa batalha espiritual. E o mundo, ele constantemente, ele tenta. E a única forma da gente permanecer firme e resistir é por meio da oração. Não existe outra forma. Se nós temos negligenciado a nossa vida de oração, nós estamos vulneráveis, a nossa família está vulnerável, porque nós precisamos estar o tempo todo, como falou lá, em todo tempo, com oração e súplica. A oração é a nossa arma para resistir o inimigo, não tem outra forma.
A oração é a nossa arma para nos mantermos firmes. E a gente sabe que como temos passado, eu sei que todos nós temos passado por tribulações, porque no mundo vamos ter tribulações, mas a gente precisa das orações, de oração, de vida com Deus, para nos mantermos firmes. O dia mau, ele sempre chega, sempre. O dia mau, ele vai chegar para mim e para você. De tempos em tempos, nós estamos passando por dias maus, quer seja no casamento, no trabalho, nas finanças, em tantas áreas da nossa vida, saúde. O dia mau, ele vai chegar. Se você não está passando, você pode ter certeza que o momento vai chegar, o dia mau. E você só vai poder permanecer firmes e vencer e permanecer inabalável se você tiver uma vida de oração constante e frutífera. Então, a vida cristã precisa ser nutrida e desenvolvida pela oração. E para finalizar, eu quero deixar a pergunta para você refletir e a gente dar continuidade amanhã. O que tem me impedido de cultivar uma vida de oração constante e produtiva? A gente viu, oração é a base do nosso relacionamento, a base da vida cristã é a oração. Mas o que tem impedido você? Quais são? Deixei 2 perguntas. A primeira é, você tem buscado o que você, de fato, qual é a sua expectativa? Ser atendido ou obter o próprio Deus? Essa pergunta aí é para toda vez que você for se aproximar do Senhor em oração, você pensar sobre ela. E a outra essa a gente vai refletir sobre ela amanhã. O que tem me impedido de cultivar uma vida de oração constante e produtiva? Então, quero finalizar, fazer uma oração, agradecendo desde já os irmãos, mais uma vez, por estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês esse estudo, né, sobre oração. Espero, meus irmãos, que de fato o Espírito Santo de Deus nos ensine, porque oração é algo tão simples. A gente parar, fechar os nossos olhos, né? ou não, né? Se a gente estiver na rua, a gente não pode fechar os olhos para orar, mas a gente elevar o nosso pensamento ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, a gente tem tanto que a gente precisa aprender, e a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Como nos achegarmos a esse Deus, que muito mais do que atender às nossas necessidades, Ele quer se revelar a nós e caminhar junto conosco em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, eu quero te louvar, te exaltar, glorificar o nome do Senhor, porque Tu és esse Deus que nos chama para esse relacionamento contigo. Não havia absolutamente, Deus, nada em nós para que nos tornasse dignos de fazermos parte do Teu reino, mas o Senhor nos chamou para si. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nós temos esse privilégio de nos achegarmos ao Senhor. Não há mais separação entre nós, porque Cristo desfez toda a inimizade. Nós podemos, Senhor, ser Teus filhos, fazer parte da família do Senhor. Isso é um privilégio, Senhor, tão grandioso. Ó Deus, de tudo que nós vimos, ó Pai, nessa noite sobre oração, eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco. Tu conhece o coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, aquilo que precisamos nos alinhar à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem revelado na Tua palavra sobre oração, que o Teu Espírito nos ajude, nos corrija, nos exorte, nos oriente, para que de fato, Deus, o nosso relacionamento contigo não se resuma a breves petições, mas que possamos nos aprofundar, Senhor, de sermos amigos do Senhor, de andarmos lado a lado contigo, falando contigo e ouvindo o Senhor falando conosco em todo o tempo, buscando as orientações do Senhor, compartilhando tudo, Pai. E mais ainda, Senhor, as coisas que estão no Teu coração, porque às vezes nós colocamos tanto as nossas necessidades diante do Senhor, mas esquecemos de orar por aquilo que é do Teu interesse. Então nos ajude, Senhor,
a tirar o foco das nossas necessidades e olharmos mais para a Tua vontade, para o Teu reino e para o propósito do Senhor nas nossas vidas aqui nessa terra, que vai muito além daquilo que às vezes a gente coloca como nossa própria vontade. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite. Ó Deus, abençoe sua vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ensine cada um de nós a orar, a buscar o Senhor. Abençoe suas famílias, abençoe seus ministérios. Ó Deus, muito obrigado pela vida da Kícia, da Ana Mira. Ó Deus, abençoe essas mulheres de oração, que o Senhor continue usando as Tuas servas, ó Pai. E que, sendo a Tua vontade, amanhã nós possamos estar aqui novamente, Senhor, para continuar aprendendo do Senhor. Porque, ó Deus, nós queremos aprender para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Nós oramos a Ti, Senhor, com um coração muito grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a irmã Carla. Estamos felizes e foi muito bom, um momento prazeroso de estarmos juntos aprendendo um pouco mais sobre a disciplina da oração. E eu sei que certamente fará uma grande diferença na nossa vida daqui para frente, tá, Carla? Amanhã continuaremos. Eu quero agradecer os irmãos que vieram conosco comungar dessa aprendizagem. Agradecer os meninos da sonoplastia, Josué e Neto, vocês são muito bons, não é pouco bons, muito bons. E agradecer nesse momento a Deus por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais. Então nós vamos orar mais um pouco e depois de uma oração silenciosa, agradecendo ao Senhor tudo o que nos aconteceu hoje, que ainda vai nos acontecer e que Ele nos leve em paz. Pai de amor, muito obrigada por este momento, Senhor, tudo que ouvimos, que nós possamos, Pai, sairmos de sermos meros ouvintes e sim praticantes, Senhor Deus, dessa maneira profunda de nos relacionarmos com o Senhor. Abençoa cada um que chegou aqui, Senhor Deus, e que nós possamos reproduzir junto aos nossos pares, os nossos familiares, os nossos amigos, aquilo que nós aprendemos um pouco mais. Seja, Senhor Deus, com esta noite, nos leve em paz para os nossos lares e nos traz no momento seguinte, Senhor Deus, para a continuação do que o Senhor quer nos ensinar estes dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por a existência dessa agência aqui em Aracaju. Obrigada por a liderança dessa igreja, Senhor. Cuida de cada um que faz parte desta igreja. Obrigada, Senhor Deus, por tudo isso que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém.